dia. Mais alegre, bom dia. Nos saudamos um ao outro nesta manhã, na alegria do Espírito, com uma salva de palmas por você, por cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Dia de grande alegria, dia de festa, dia de louvores ao céu. Hoje, a nossa igreja particular, Catedral Santa Mãe de Deus, acolhe a cada um de vocês, como queremos acolher os familiares do nosso irmão, confrade, Padre James. Assim, queremos também agradecer e saudar as autoridades eclesiásticas, civil, e você que veio de longe, que veio de perto. Muito bem-vindo nesta manhã, para louvarmos e agradecer a Deus pela sagração de nosso irmão, dizendo a Deus por todas as dias. Fiquemos em pé para darmos início à nossa Santa Missa. Reunidos em torno de nossos pastores, nós iremos ao Ti, professando todos uma só fé. Nós iremos ao Ti, armados com a força que vem do Senhor. Nossas fazendas e cidades, nós iremos ao Ti, de nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos ao Ti, de nossas cabanas e pobres favelas. Nossas escolas e nossos trabalhos, nós iremos ao Ti, Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a curvados ao peso do nosso trabalho, nós iremos ao Ti, curvados ao peso do nosso pecado, nós iremos ao Ti, confiantes por
Todos sentados. As Sagradas Escrituras e os antigos escritos e documentos cristãos expressam com clareza que desde os tempos apostólicos têm existido diferentes ministérios na Igreja. Em particular, desde os tempos do Novo Testamento, a Santa Igreja Católica de Cristo tem sido caracterizada por 3 ordens distintas de ministérios ordenados: episcopado, presbiterato e diaconato. A ordem do episcopado dos bispos continua a obra apostólica de dirigir, supervisionar e unir a Igreja. Associadas a ela, a ordem do presbiterado, dos presbíteros e a ordem do diaconato, dos diáconos, compartilham o trabalho missionário e pastoral da Igreja e a pregação da Palavra de Deus. Os presbíteros participam do governo da Igreja e, juntamente com os bispos, administram o Santo Sacramento. Além disso, cabe aos presbíteros a liderança das congregações locais em seu crescimento espiritual e na realização da missão de Deus no mundo. Os diáconos assistem aos bispos, presbíteros em todo esse ministério. É também responsabilidade especial dos diáconos liderar o povo nas orações e na leitura da Palavra de Deus, buscar compreender, interpretar os anseios e as necessidades do povo em seu contexto, levando essas necessidades à Igreja, ministrar em nome de Cristo as pessoas pobres, as enfermas, as que sofrem e as abandonadas, as pessoas escolhidas e reconhecidas pela Igreja como chamadas por Deus ao ministério ordenado, são admitidas a estas sagradas ordens por meio da oração solene e da imposição das mãos do bispo. Tem sido e é a intenção e propósito desta Igreja manter e continuar estas 3 ordens, e para este propósito os ritos da ordenação e sagração são estabelecidos. A nenhuma pessoa é permitido o exercício das funções de bispo, presbítero e diácono nesta Igreja, a menos que assim tenha sido ordenado ou já tenha recebido tal ordenação com a imposição de mãos de bispos devidamente qualificados para conferir ordens sagradas. Também é reconhecido e afirmado que o tríplice ministério não é propriedade exclusiva deste ramo da Igreja de Cristo, mas dom de Deus para o crescimento de seu povo e a proclamação do seu Evangelho por todos os lugares. Consequentemente, o modo de ordenar nesta Igreja há de ser como tem sido e é geralmente reconhecido pelo povo cristão como adequado para cumprir as sagradas ordens do episcopado, presbiterado e diaconato. Todos de pé. Bendito Deus e Espírito Santo. Confessemos humildemente os nossos pecados a Deus Todo-Poderoso. Os que puderem fazer um momento ajoelhados, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas faltas diante do Senhor, o Todo Misericordioso, reconhecendo as nossas fraquezas diante de Deus, diante da sua graça. Possa Deus onipotente, nosso Pai celestial, e por sua grande misericórdia prometeu o perdão dos pecados a todos que com o coração arrependido e verdadeira fé lhe se volte. Tenha misericórdia de vós, perdoai e libertai-vos de todos os vossos pecados, confirmai e reforçai-vos em toda bondade e vos conduz à vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por isso eu vos absolvo dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos a Santíssima Trindade. Reverendíssimo Pai em Deus, Dom Teodoro, em nome do clero, povo da Diocese Anglicana Santa Mãe de Deus, em Votorantim, apresentamos Frei James Tavares de Mello para ser ordenado bispo da Santa Católica de Cristo. Em nome de Deus, amém. Eu, Frei James Tavares de Mello, eleito bispo da Igreja em Votorantim, prometo solenemente conformidade e obediência à doutrina, à disciplina e ao culto da Igreja una, santa, católica e apostólica. Assim Deus me ajude, mediante Jesus Cristo. Irmãos, está escrito no Evangelho de São Lucas que Cristo, nosso Salvador, passou toda a noite em oração antes de escolher e enviar os seus 12 apóstolos. Está escrito também que os santos apóstolos oraram antes de ordenar Matias, para ser do número dos 12, seguindo, pois, o exemplo de nosso Salvador Jesus Cristo e de seus apóstolos. Dirijamos nossas súplicas a Deus Todo-Poderoso, antes de receber este irmão que nos foi apresentado, e enviá-lo à obra para a qual nós confiamos que o Espírito Santo o chamou. Os que desejarem podem se assentar. O eleito se prostra e se procede à litania. Invocações. Aproximação de Deus e dos seus santos. Ó Deus, Pai, Criador do céu e da terra, todos respondem: tende misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, Filho Redentor do mundo. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, Espírito Santo, santificador do povo fiel. Tem misericórdia de nós. Ó Santa, bendita e gloriosa Trindade, um só Deus. Tem misericórdia de nós. A resposta será: rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Rogai por nós. perdoa os nossos pecados, cometidos por negligência, ignorância ou intenção, e concede-nos a graça de Teu Espírito Santo para emendarmos a nossa vida conforme a Tua vontade. Todos, Deus Santo, Deus forte, Santo e imortal, tem misericórdia de nós. Deus Santo, Santo e forte, Santo e imortal, tem misericórdia de nós. Todos de pé. Oremos, onipotente Deus, dispensador dos dons perfeitos, que por Teu Espírito Santo tens estabelecido diversas ordens de ministros na Tua Igreja. Contempla benigno este Teu servo, agora chamado ao ofício e ministério de bispo,
Dota com tal porção de verdade da tua doutrina e reveste-o de inocência de vida, que por palavra e ação te sirva fielmente nesse ministério, para a glória de teu nome, edificação e bom governo da tua igreja, pelos merecimentos de nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Assentados. Primeira leitura, o livro de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé.
convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ó Senhor. Na verdade vos digo que aquele que entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, e vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Queridos irmãos no episcopado, Dom James Roque, irmão em Cristo, Dom Frederic Haas, Dom Rogério, queridos diáconos, presbíteros, seminaristas, religiosos, ministros, querido irmão Frei James, gostaria também de saudar seus familiares que aqui estão nesse dia de gratidão a Deus pela sua vocação, todos os irmãos e irmãs que aqui vieram. Também saúdo o Bispo Carvalho de Jundiaí. Está aí? Amém. Seja bem-vindo. Todos bem-vindos em nome do Senhor. O Senhor é o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Doar-se em prol do Evangelho é uma exigência constante a todos nós, e por isso precisamos da força do Espírito Santo que possa nos ajudar, nos fortalecer em todos os momentos da nossa vida, principalmente aqueles que foram chamados à graça do episcopado. Você, de maneira particular, querido irmão Frei James, foi escolhido pelo Senhor, pelo nosso sínodo, para ser o bispo coadjutor, aquele que sucederá o diocesano e que, na ausência do mesmo, também terá a responsabilidade canônica e jurídica por essa diocese. E por isso, então, nós agradecemos a Deus pela sua vida e por toda a sua caminhada. E hoje a Igreja, através da nossa Diocese Anglicana de Votorantim, congrega e encerra o seu segundo concílio diocesano, com todas as nossas comunidades aqui reunidas, também o nosso distrito missionário no Chile, agradecendo ao Senhor por todos os dons e por toda a nossa caminhada.
O pastor dá a vida pelas ovelhas e por isso então é necessário doar-se através do bem, através da dedicação e através também da humildade que o Senhor coloca nos nossos corações para poder escutar as ovelhas, principalmente as mais feridas, as mais cansadas, as mais abatidas. E por isso então fomos constituídos pastores na Igreja de Deus. E a palavra de Deus hoje proclamada ilumina os nossos corações e ilumina também a todos nós batizados, para que possamos servir com alegria o seu Evangelho. Por isso então que o Espírito Santo possa guiar o seu ministério com o nosso apoio, com a nossa oração, como também de toda a igreja congregada aqui, e que através desse segundo concílio diocesano que nós acabamos de celebrar, que a nossa diocese e também nossa província anglicana de Cristo Salvador possa crescer na missão, levando a boa nova a todas as nações. Vamos agradecer ao Senhor, a Ele honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Frei James, por quantas escrituras sagradas e os antigos cânones nos ordenam, que não nos apressemos a impor as mãos, nem a admitir pessoa alguma ao governo na Igreja de Cristo, a qual Ele comprou por preço não menor que a efusão de seu próprio sangue. Antes que vos admitamos a este ofício, vos examinaremos sobre certos artigos, a fim de que a congregação que está presente aqui saiba, julgue e dê testemunho de que como tendes resolvido portar-vos na Igreja de Deus. Estás na convicção de que és verdadeiramente chamado para este ministério, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e segundo a ordem desta Igreja? Sim, estou. Estás persuadido de que as Escrituras Sagradas contêm toda a doutrina que de necessidade se requer para a salvação eterna pela fé em Jesus Cristo, e estás determinado a instruir, segundo as referidas Escrituras, o povo confiado ao vosso cuidado, e a não ensinar nem manter como necessária a salvação eterna, senão o de que estiver convencido se possa deduzir delas e por elas provar? Esta é a minha persuasão e o meu propósito, pela graça de Deus. Entregar-te-á, pois, fielmente ao estudo das Sagradas Escrituras, rogando a Deus em oração verdadeiro conhecimento delas, a fim de que sejas apto para ensinar e exortar segundo a sã doutrina, e para opor e convencer os contradizentes. Assim o farei pelo auxílio de Deus. Estás decidido com zelo e fidelidade a banir e afastar da Igreja todas as doutrinas errôneas e estranhas, contrárias à palavra de Deus, e aconselhar e exortar outros a que o façam, tanto em particular como em público? Estou a isso decidido com a ajuda do Senhor. Renunciarás a toda impiedade, a todas as paixões mundanas, vivendo neste presente século sóbria, justa e piamente, de modo que se mostre em tudo um exemplo de boas obras aos outros, a fim de que o adversário seja envergonhado. Nada tenho o que dizer contra ti. Assim o farei, ajudando-me o Senhor. Conservarás e promoverás quanto em ti couber a tranquilidade, o amor e a paz entre todos os homens, e diligentemente exercitarás a disciplina, tal como lhe é conferida pela autoridade da palavra de Deus e pela ordem desta Igreja. Assim o farei, pelo auxílio de Deus. Serás fiel em ordenar, enviar ou impor as mãos? Sim, serei, ajudando-me o Senhor. Mostrar-se-á por amor de Cristo afável e generoso para com os pobres e necessitados, e para com todos os estranhos destituídos de recursos. Assim me mostrarei pelo auxílio de Deus. Todos se levantam. Onipotente Deus,
nosso Pai Celestial, que vos tem dado boa vontade para assumirdes esses votos solenes, vos concede igualmente poder e força para cumpri-los, e assim aperfeiçoando em vós a boa obra que iniciou, sejais achado perfeito e irrepreensível no derradeiro dia, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora vamos invocar o Espírito Santo, cantando. Os que desejarem podem ficar de pé, os demais podem se assentar. Os clérigos ficam de pé. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in presso verba gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paracletus, altissimi donum Dei, faustivos iis caritas, et spiritualis onsium. Tu septiformis monere, digitus paterne dextere, tunite promis non patris, sermone ditans doctora. Accende lumes sensimus, infundi amor in cordibus, infinita nostri corporis, virtute firmas perpetui. Osterretelas longius, pacinque todes fratinus, doctores sic te prelevio, vite nos omne notium. Permesciamos a Pater, nostramos atque Filium, Deotrius Spiritus Spiritum, credamus omnipotempore. Deo Patris in gloria, et Filio quia mortuis, surrexit Paracletum, in seculorum Deus onipotente, Pai misericordiosíssimo, que por tua infinita bondade deste teu único e muito amado Filho Jesus Cristo para ser nosso Redentor e Autor da vida eterna, o qual, depois de ter aperfeiçoado a nossa redenção por sua morte e depois de sua ascensão, concedeu seus ricos dons copiosamente aos homens, constituindo uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas,
a outros pastores e doutores, para a edificação e aperfeiçoamento de sua igreja. Concede, te imploramos, a este teu servo a graça de estar sempre pronto a anunciar teu evangelho, as novas alegres da reconciliação contigo, que use da autoridade que se lhe concede, não para ofender e destruir, mas para salvar e socorrer, de sorte que, como servo sábio e fiel, distribuindo à tua família a sua porção em tempo próprio, seja ao fim recebido na felicidade eterna, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, por séculos sem fim. Amém. Chamo os irmãos bispos nesse momento. Este é o momento em que o bispo ordenante e os demais sagrantes impõem as mãos em silêncio sobre o ordenante, suplicando o Espírito Santo. Enviai agora sobre este teu eleito a força que de vós procede, o espírito de governo que deste ao teu amado Filho Jesus Cristo, e ele, por sua vez, transmitiu aos seus apóstolos, que estabeleceram a igreja como vosso santuário, em cada lugar para a glória e perene louvor do vosso nome. Os bispos juntos. Frei James, recebe o Espírito Santo para o ofício e ministério de bispo na Igreja de Deus, agora conferido a ti pela imposição de nossas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nunca te esqueças de reanimar a divina graça que te é comunicada por esta imposição de nossas mãos, pois Deus não nos tem dado o espírito de timidez, mas o espírito de força, amor e sobriedade. Amém. Nesse momento, o candidato eleito é ungido. Frei James, Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção, enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual. Nesse lugar.
leitura, exortação e doutrina, meditai nas verdades que se contêm neste livro, aplicai-vos a estudá-las, para que o progresso que advier seja manifesto a todos os homens. Pois assim fazendo vos salvareis tanto a vós mesmo como aos que ouvem. Sede pastor, não lobo do rebanho de Cristo, apacentai as suas ovelhas, não as devoreis. Protegei os fracos, curai os enfermos, consolai os que têm o coração ferido, reconduzi os desgarrados, buscai os que se têm perdido, sede misericordiosos sem incorrer em negligência, aplicai a disciplina, não vos esquecendo de misericórdia, a fim de que quando aparecer o sumo pastor, alcanceis a incorruptível coroa de glória, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Serviço pastoral e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constituiu bispo, a fim de apacentares a Igreja de Deus. Chamo os demais irmãos bispos aqui à frente, por favor. Declaramos que Dom James Tavares de Melo é bispo na Igreja de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas. Mueve
Pleni sunt celi et dea gloria, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi gloria. Senhor, na verdade Tu és santo, és a fonte de toda santidade, santifica esses dons, derramando sobre eles o Teu Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de ser entregue à morte que voluntariamente aceitou, Jesus tomou o pão, deu-te graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu-te graças e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Proclamamos o mistério da fé. Cristo morreu. Celebramos agora o memorial de sua morte e ressurreição, oferecendo-te, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Damos-te graças por nos admitires a tua presença e te servirmos. Possamos nós, que participamos do corpo e sangue de Cristo, ser congregados na unidade pelo Espírito Santo. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa no mundo todo, fazei-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso bispo diocesano Teodoro, ao seu coadjutor James e a Frederique, que é bispo na Europa, é a mim, vosso indigno servo, bispo emérito nesta igreja, e todo o clero. Lembra-te dos nossos irmãos e irmãs, que entraram em descanso na esperança da ressurreição, que eles e todos que partiram deste mundo gozem da luz da tua presença. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Torna-nos dignos de participar da vida eterna com Maria, Virgem Mãe de Deus encarnado, com os apóstolos, com todos os santos e os mártires que ao longo dos séculos obedeceram à tua vontade. Possamos nós ter a graça de união com eles, te adorar e sempre te dar glória, mediante teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, vos sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
pedimos confiantes, Pai nosso. Entregar aos nossos queridos irmãos bispos uma pequena lembrança. A nossa vocação, nosso episcopado se fundamenta na cruz do Senhor. Sem a cruz, nós perdemos o nosso direcionamento e a cruz se tornou loucura para o mundo, como dizia o apóstolo Paulo. Por isso, damos de coração essa cruz a cada irmão hoje que está aqui conosco, os irmãos da nossa província, os demais. Receba Dom James Roque, Deus abençoe. Uma salva de palmas agradecendo a Dom James.
Dom Frederic Haas, da Alemanha, nosso agradecimento, uma salva de palmas. Dom Rogério, da Badia, de Goiânia, Deus abençoe o ministério. Bispo coadjutor, que já recebeu a cruz, mas cruz nunca é demais. Pode sentar-se. O bispo coadjutor dará uma palavra. Primeiramente, em agradecimento a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo dom da vida, pela vocação, por todas as graças derramadas sobre nós. Sem a graça de Deus, nada somos. Aos nossos queridos irmãos, agora irmãos no episcopado, primeiramente Dom Teodoro, que eu não me canso de dizer, não me canso de repetir. Dom Teodoro aqui me acolheu, a mim, ao Frei Elton, depois de uma longa caminhada. E isso não tem preço. Não há nada que pague. A palavra é gratidão. A Dom James Roque, nosso bispo, meu xará, agora, Dom James, então vai ser Dom James Roque, nosso emérito, e Dom James Tavares, Tavares de Melo, mas para abreviar, Dom James Tavares. Dom Frederic Haas, nosso grande irmão lá na Europa, na Diocese da Europa, Alemanha. Hoje, aqui conosco também, Dom Rafael, ou Dom Rogério, não é isso? Nosso convidado, nosso clero aqui presente, né? Só rapidamente citando o nome, vou citar rapidamente e fica de pé para que as pessoas conheçam. Padre Jaime de Chile, Padre Jaime do Chile, se queda em pé, por favor, para que conozcan. Da nossa missão do Chile. Reverendo Júnior, nosso presbítero lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte, meu conterrâneo. Reverendo José Seganho, diácono de Rio Claro. Reverendo Braulio de Chile, Reverendo Braulio, diácono lá no Chile. Reverendo Marcos Zanetti, diácono em Rio Claro. Reverendo Antônio Carlos, daqui de Votorantim, Sorocaba, presbítero, famoso Reverendo Tonhão. Ninguém imagina por quê, né? Reverendo Alexandro, lá de Cambé, Paraná. Deixa eu ver aqui que eu sou baixinho, não estou vendo muito bem. O Reverendo André Dias, da Diocese Anglicana do Brasil, está aqui conosco. Reverendo Rubens, de Curitiba, da nossa Diocese. Frei Reginaldo, meu confrade, lá de São Vicente, no nosso litoral. Reverendo Itabira, meu irmão de caminhada, lá de São Paulo. Reverendo Juan de Chile, do Chile também. Aqui deste lado temos aqui Reverendo Caio de Natal também, Rio Grande do Norte. Meu irmão e confrade, Frei Vicente, lá de Ribeirão Pires, São Paulo, que foi ordenado presbítero comigo há 2 anos atrás, né, Frei? O meu querido José Eudes, Reverendo José Eudes, lá do Rio Grande do Norte, também de Macaíba. Bispo Carvalho. Bispo O Carvalho. Bispo Carvalho, também nosso irmão Jundiaí. convidado aqui no Episcopado. As autoridades aqui presentes, seu Renato, Dona Cidinha Delagnese, Dona Aparecida Delagnese, carinhosamente Dona Cidinha, né? A Dona Alzira Cala aqui também, autoridades presentes, demais convidados, esposas dos convidados, nossos ministros leigos, uma salva de palma. Os nossos
mestres de cerimônia, também padres e diáconos, presbíteros, né? Padre Reverendo Márcio Heleno de Cambé, o Reverendo Gregório, Padre Gregório, nosso convidado, está aqui hoje, né? E, de modo especial, Frei Elton, cadê ele? Está escondido? Lá atrás. Olha lá. Não poderia deixar de esquecer, né? Meu irmãozinho na caminhada, muitos anos conosco, né? E está aqui, preparou tudo, graças a ele, claro, com a ajuda de todos, mas ele encabeçou para que nosso concílio diocesano tivesse êxito também essa caminhada. Os diáconos do altar também, né? Os diáconos, o Frei André, meu irmão e confrade, lá de Ribeirão Pires. O Reverendo Alcides, também meu conterrâneo de Natal. Né? Os nossos ministros leigos, não vou citar o nome de cada um, mas estão ali, ó, todos eles. Né? Na tradição anglicana, os ministros que não são ordenados, ou seja, não são diáconos, presbíteros, padres, bispos, usam o tipt azul, que é o símbolo do ministério leigo, né? E nos ajudam muito nas nossas comunidades. São nossos braços direitos. O nosso ministério de louvor, muito agradecido a todos os irmãos, né? Marco, Jennifer, o Tiago, o irmão Macários, para alguns que conhecem, né? O Renan, né? E o Bruno. Então, a todos os meus irmãos que aqui estão, né, não poderia esquecer também, gostaria que minha família ficasse de pé. Vieram de longe, né? Minhas duas irmãs, meu irmão, minhas duas sobrinhas e minha segunda mãe, né? Porque minha mãe biológica, nossa mãe, que inclusive na oração eucarística, não citei o nome, mas lembrei o nome deles, né? Janúncio Serafim, Maria das Mercês e meu irmão mais velho, já falecido, Jonas, estão na glória de Deus, mas estão presentes aqui em nossas orações. Então, a minha família, né? Meu irmão, minha sobrinha e minha segunda mãe, minha madrasta, lá de Natal, né? A minha irmã mais velha e minha sobrinha que mora no interior de Santa Catarina, e minha irmã que mora em São Paulo, que eu passo parte da semana lá junto com ela, né? Então, estão aqui e que Deus abençoe. Agradeço muito. A cada um de vocês, que aqui não teria como citar o nome, mas que cada um sabe a importância que tem e que estão no meu coração. Podem sentar. Eu gostaria de dizer que eu escolhi um lema do meu episcopado que tivesse a ver com a minha vida, tivesse a ver com o meu modo de ser e como eu gostaria de ser, como eu pretendo ser como pastor, como coadjutor do Dom Teodoro. E eu gostaria de dizer para todos vocês e para meus irmãos no episcopado e também ao nosso clero, que o tema em latim, Servite Domino in Laetitia, que quer dizer, servir ao Senhor com alegria. É uma alegria que nós temos que ter em todos os dias, mesmo nos momentos difíceis, com nossas dificuldades, né, Dom Teodoro? Com tudo que nós passamos, com tudo que nós enfrentamos, cada dia é uma situação, um problema, mas estamos aqui para servir. Um apoiando o outro. Um sendo aquele como esse cajado, como esse báculo que eu estou segurando, que é o símbolo do pastor, aquele que pastoreia a ovelha. Então, como irmãos, temos que servir na alegria, servir àqueles que precisam, servir aos necessitados. Isso é o que o Evangelho pede, a palavra de Deus. Peço perdão se esqueci alguém, se esqueci de falar alguma coisa, né? Como diz
a música, são muitas, como diz o cantor, são muitas emoções, né? Para um dia só, para um momento só. Mas daqui a pouco quero abraçar cada um, quero cumprimentar cada um e dar a minha bênção pessoal. Que Deus nos abençoe a todos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante sua face e vos dê a paz agora e sempre. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente. Diácono. Ide em paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todos. Sirva ao Senhor com alegria.